Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ângela Rossi Casale, eu sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu irei apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Qual é o efeito da distância do mar em interações e mecanismos de defesa em pera glabrata? Esse trabalho foi orientado pelo professor Lucas Paulucci. O estudo foi realizado nas Sextingas, ecossistema costeiro que faz parte do bioma Mata Atlântica, sendo formado durante o período quaternário através de processos de regressão e transgressão do nível do mar. São ecossistemas extremamente vulneráveis, pois fazem a transição entre porções continental e marinha. A vegetação da restinga é um mosaico, composto por plantas herbáceas, arbustivas e também por espécies arbóreas. A cobertura vegetal nas restingas pode ser encontrada em praias e dunas sobre cordões arenosos associados a depressões e em regiões alagáveis também. Com isso, cada fisionomia apresenta condições e recursos diferentes, o que leva à formação de comunidades distintas nas diferentes localidades, com diversas interações entre elas. Os fatores bióticos e abióticos das restingas, como altas temperaturas, alta luminosidade, ventos fortes, solos arenosos com elevada salinidade, baixa disponibilidade de nutrientes e pouca capacidade de reter água, variam nas diferentes fisionomias, e tornam o estudo das restingas extremamente importante para entender os mecanismos de adaptação dos seres vivos a essas condições e entender as interações dos animais e plantas que vivem nesse ecossistema. Uma dessas interações é a herbivoria, uma importante interação entre as plantas e animais, pois possibilita o recrutamento de mais espécies de plantas e, consequentemente, dos seus polinizadores e outros animais, afetando toda a teia trófica. Porém, quando a herbivoria está em excesso, ela pode causar danos à vegetação nativa ou até mesmo impedir a regeneração natural de locais afetados. Dessa forma, é muito importante estudar a interação entre plantas e herbívoros em ecossistemas naturais para verificar até que nível essas interações estruturam o ecossistema como um todo. As restingas são muito importantes para a manutenção dos aquíferos e para a fixação das dunas. Além disso, a vegetação beira-mar atua como uma espécie de barreira, que ajuda a amortecer o avanço do oceano e estabiliza as partículas de areia. As restingas também são hábitat de diversas espécies de animais e plantas, servindo de local de refúgio, nidificação e forrageamento para diversos outros animais, como, por exemplo, os pássaros migratórios e as tartarugas marinhas, que estão ameaçadas de extinção e fazem seus ninhos nesses locais. Porém, apesar da importância das restingas, esse ecossistema tem sido cada vez mais ameaçado pela perda de hábitats devido aos efeitos das ações antrópicas, como ocupação humana e especulação imobiliária. Também tem a questão da poluição e depósitos de lixos, que são constantemente levados pelos rios até esses locais. Além disso, com o aquecimento global, o nível do mar tem avançado cada vez mais sobre a costa, causando a destruição dos ambientes terrestres e a salinização dos ecossistemas, já que o mar acabará levando sal para ambientes que não estão adaptados a essas condições ambientais. Nesse trabalho, nós investigamos qual é o efeito da distância do mar nas interações e mecanismos de defesa em pera glabrata, respondendo as seguintes perguntas. Existe uma maior ou menor quantidade de herbívoros próximo do mar? Plantas da restinga mais próximas do mar apresentam menos ou mais defesa físicas e químicas? Existe uma maior ou menor disponibilidade de nutrientes sódio nas plantas próximas do mar? O local onde foi realizado o estudo é o Parque Estadual de Itaúnas, uma unidade de conservação de proteção integral localizada no município da Conceição da Barra. Esse parque é o mais visitado do Espírito Santo, atraindo diversos ecoturistas devido às suas belezas cênicas, sítios arqueológicos, esportes aquáticos e trilhas, além de ser um importante local de reprodução de tartarugas marinhas e diversas outras espécies de fauna e flora. Nesse parque, as restingas ocorrem nas planícies costeiras, sendo essa a fisionomia estudada. As coletas foram realizadas em duas trilhas do parque, a trilha do Buraco do Bicho, localizada mais próxima do mar, e a trilha da Borboleta, localizada mais distante do mar. Nessas duas trilhas foram demarcados pontos de coleta pela presença da espécie vegetal Pera glabrata. Foram marcados 34 pontos ao longo das duas trilhas, sendo encontradas 18 árvores na trilha da Borboleta, que é a mais distante do mar, e 16 árvores na trilha do Buraco do Bicho, a mais próxima do mar, totalizando esses 34 pontos, distantes aproximadamente uns 200 metros um do outro. Agora, falando sobre a espécie de estudo, a espécie Pera glabrata é uma planta de porte arbóreo da família Peraceae que apresenta uma ampla distribuição ao longo do território brasileiro, estando presente em todos os biomas nacionais e sendo muito abundante no local do estudo. Além disso, a espécie é uma eficaz dispersora de sementes, servindo como fonte de alimento para diversos animais, é heliófila de sol pleno e apresenta poucas exigências hídricas e de solo. Além de ser uma espécie pioneira que oferece um bom sombreamento, uma ótima alternativa para recomposição florestal, sombreamento de pastagens e arborização urbana, e também é capaz de se adaptar e crescer em diversas condições ambientais, tendo um grande potencial para programas de conservação e recuperação de áreas degradadas. E como foi feito esse estudo? A coleta foram feitas nas árvores de Pera glabrata. Para mostrar nos herbívoros um galho foi sacudido dentro de guarda-chuva entomológico e os insetos que estavam nesse galho foram colocados em sacos plásticos com álcool. E em laboratório nós utilizamos uma lupa e fizemos a separação desses animais, dividindo eles entre herbívoros e não herbívoros.
Também foi feita a análise da dureza foliar, através do cálculo da área foliar específica. Para isso, foram coletadas 2 folhas de cada árvore de pera glabrata. Essas folhas foram colocadas em sacos de papel e prensadas, com o objetivo de manter sua forma. Nós cortamos 2 discos circulares de 16 milímetros de diâmetro de cada uma das folhas. Esses discos foram pesados e, por fim, nós fizemos os cálculos, né, da área foliar específica. Também foi feita a quantificação do sódio foliar presente nas folhas de pera glabrata. Foram utilizadas 10 folhas de cada árvore. Essas folhas foram condicionadas em sacos de papel e levadas para o Departamento de Solos para a realização das análises. Departamento de Solos da UFV. Também foi feita a extração e quantificação dos compostos secundários, fenólicos totais e taninos condensados, que são compostos produzidos pelas plantas como uma defesa química contra a herbivoria. Para isso, 5 folhas foram coletadas de cada árvore, totalizando 170 folhas. Essas folhas foram condicionadas de geladeira no laboratório. As folhas foram pesadas e trituradas em um mixer junto com 20 ml de acetona 80% durante 5 minutos. Elas foram centrifugadas durante 10 minutos a 3.500 rotações por minuto a temperatura de menos 5 graus Celsius. A solução em suspensão foi filtrada e armazenada e esse processo foi feito em triplicata com o objetivo de maximizar a extração dos compostos. Também foi feita as análises estatísticas, foi feita uma análise de variância nova utilizando software R. Como variável explicativa, utilizamos a distância do mar, e as variáveis resposta foram o número de herbívoros, dureza foliar, sódio foliar, taninos totais e taninos condensados. Para o número de herbívoros, a gente utilizou a distribuição Poisson, e para as demais, a gente utilizou a distribuição normal. Agora, falando sobre os resultados, ao comparar o número de herbívoros perto e distante do mar, foi possível perceber que não houveram diferenças estatísticas entre a quantidade de animais coletados nas 2 trilhas. Já em relação à análise da dureza foliar, a gente também pode afirmar que não foram observadas diferenças significativas entre a dureza foliar das plantas coletadas. Em relação à quantificação do sódio foliar, foram encontradas quantidades similares em ambas as trilhas do estudo, porém, foi observada uma grande variação entre os pontos, tanto distante quanto próximo do mar. Em relação aos fenólicos totais, essa figura mostra que a planta não está produzindo de maneira significativa quantidades diferentes desses compostos perto e distante do mar. E a mesma coisa em relação aos taninos condensados, que mostra que a quantidade produzida pelas plantas foram similares em ambas as trilhas do estudo, não havendo diferenças significativas entre elas. Então, podemos perceber que a abundância de herbívoros encontrada, a dureza foliar mensurada, a concentração de sódio foliar e os compostos de defesa quantificados não diferiram entre as áreas próximas e distantes do mar. Assim, a distância do mar na fisionomia estudada não interfere em interações e mecanismos de defesa em pera glabrata. Após analisar os resultados, é possível perceber que podem existir outros fatores, além dos que foram estudados nessa pesquisa, interferindo nas interações e mecanismos de defesa das plantas, como, por exemplo, a quantidade de nitrogênio presente nas folhas, pois plantas submetidas em condições mais estressantes, como alta salinidade, luminosidade, ventos fortes, tendem a aumentar a concentração de nitrogênio em suas folhas, elemento muito procurado por herbívoros. Além disso, o parque tinha a presença de dunas ao longo de toda sua extensão, o que faz que o solo seja mais arenoso, o que interfere na produção de estrutura de defesa das plantas, pois existe uma alocação de recursos para se fixarem tanto nas dunas quanto na areia da região à beira-mar, explicando os resultados similares de dureza foliar e compostos secundários encontrados. E com isso, a gente pode perceber que vários fatores que atuam na modulação da herbivoria, como dureza foliar e fenólicos totais e taninos condensados, não variaram com a distância do mar. Isso nos mostra que os herbívoros encontram alimentos palatáveis ao longo de toda a fisionomia estudada. Além disso, a gente encontrou grandes variações de sódio foliar entre os pontos, devido à presença de um spray salino, que é trazido pelas ondas e carregado pelo vento, formando um gradiente natural salino em manchas, o que faz que o ambiente seja extremamente dinâmico. Esse resultado mostra a grande plasticidade e adaptação da planta em lidar com essas variações de sódio do ambiente. Além disso, tivemos resultados constantes de dureza foliar e compostos secundários, que mostram que a espécie mantém sua produção de suas defesas físicas e químicas contra a herbivoria constante, independentemente da distância do oceano. Isso mostra a grande estabilidade dessa fitofisionomia e o grande potencial que esse ecossistema possui de permanecer constante em meio às mudanças e variações do ambiente. E isso mostra que as restingas desempenham a função de amortecedoras, pois as vegetações litorâneas podem conter o avanço de marés e diminuir o impacto dos tsunamis. Isso nos mostra a importância de preservação desse ecossistema como forma de mitigar os efeitos e consequências das mudanças climáticas. Além disso, isso também nos mostra a importância do levantamento de espécies e análise das condições litorâneas, pois inclusive a herbivoria é um processo que tende a aumentar com o aumento do nível do mar e como consequência do aquecimento global. Então é importante entender como isso vai acontecer nos próximos anos.
Então, a gente pode concluir que a distância do mar, na fisionomia estudada, não interfere em interações e mecanismos de defesa em Peraglabrata. A espécie apresenta uma grande plasticidade, adaptação e lidar com variações de sódio foliar, sendo capaz de manter suas proteções químicas e físicas contra contribuiria constantes e meias variações abióticas do ecossistema restinga. Muito obrigada pela atenção.